Fala, queridão, seja bem-vindo a mais uma aula de redação aqui no meu canal. Para mim é sempre uma grande honra receber você. E vamos embora, vamos avançar. A gente tem a oportunidade aqui de trocar conhecimento, trocar ideias, né? Eu acho bacana aqui no YouTube que você pode deixar seus comentários, a gente vai interagir. Quero deixar logo um convite para você, se você quiser algum vídeo específico sobre uma área na qual você tem dificuldade, cara, deixa aí. A gente grava e se você tiver alguma dúvida, fala. O que eu tô achando bacana no YouTube é a possibilidade de ser avisado dos comentários. Aí eu tenho interagido com o pessoal e ajudado da melhor maneira possível. Bom, se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Eduardo de Redação. Cara, nos últimos anos eu tive o privilégio de preparar mais de 10 mil alunos para o Enem, para vários concursos, e graças a Deus com muito sucesso. E agora estamos aqui. Eu quero falar de um problema. Esse vídeo é para solucionar um problema. Boa parte dos meus alunos, talvez a maioria deles, tenha problema com o tempo. Cara, eu cansei de ver alunos meus entregarem provas mais ou menos e no final dizerem assim: Edu, não deu tempo, não consegui, eu tinha boas ideias, mas não consegui elaborar a prova porque não houve tempo. Bom, você vai ter que lidar com isso, é sim um dos desafios que você vai ter que resolver, seja Enem, seja Polícia Rodoviária Federal, seja qualquer concurso, tá? E a aula de hoje não é brincadeira o que está no título, não. Eu vou te entregar um modelo de introdução que você resolve em 3 minutos a introdução do texto, ou seja, basicamente um quarto da tua redação você resolve em 3 minutinhos, se você entender o modelo. Veja, não é decorar frases e períodos, é você entender. A hora que você entende o princípio, cara, você não tem mais nem a necessidade de querer adivinhar o tema. Eu quero adivinhar o tema, eu preciso. Qual o tema que você aposta? Velho, pegou esse modelo, internalizou, você aplica. Você sabe, né? Eu já falei aqui que os melhores modelos são aqueles de grande capilaridade e de fácil reprodução, né? Grande capilaridade eu posso aplicar vários temas e de fácil reprodução eu pego e aplico. Não pense que os alunos que tiram nota 1000 nas redações, que estão no Enem, estão no topo da pirâmide, são simplesmente gênios. São alunos que entenderam as regras do jogo, que perceberam o que tinham que fazer e quando chegaram com um número grande de ferramentas. Ferramentas que eu vou te entregar aqui na aula de hoje, ok? Então vamos lá na tela para você aqui do lado. Olha que card bacana. Introdução geral. Eu chamo de introdução geral, cara, porque você pode aplicar a inúmeros temas, tá? O aumento contínuo do consumo de drogas no Brasil é evidente. Ponto. Você já entendeu que aqui a relação tem a ver com a questão do consumo de drogas. Primeiro período apresentando o tema, ele é essencial. Digamos assim, ele funciona muito bem. Essencial não, porque há alunos que começam colocando filmes e músicas e tal, e vai funcionar do mesmo jeito. Mas o que eu quero te dizer é que é essencial você apresentar o tema ao leitor como se ele não soubesse, né? E aqui o aluno, ele usa aquela técnica dos 4 elementos, que você que é meu aluno já sabe, né? Quais são os 4 elementos? 2 palavras retiradas do tema, onde e quando. Nesse caso aqui, consumo de drogas, onde, Brasil, e cadê o quando? Cadê o neste início de século? Cadê em meados do século XX? Cadê esse negócio? Olha, o verbo ele dá o tempo. Quando diz assim, o aumento contínuo do consumo de drogas no Brasil é evidente, cara, é deste momento, é agora, beleza? Você pode fazer isso para qualquer tema que existir no Enem. Tira 2 palavras do tema, podem ser sinônimos para ficar melhor ainda. Marca o onde, marca o tempo. O quando. Qual é o onde? Brasil, você pode colocar no Brasil, principalmente na região Nordeste, na América Latina, sobretudo no Brasil, depende do tema. E o quando? Como eu falei, no limiar do século XXI, em pleno século XXI, em meados do século XX, aí você vai desenrolando, ok? Aí vem o segundo período. Tal fenômeno deve ser combatido com urgência, não só pelo Estado, mas também por toda a sociedade. Uma vez que suas maiores vítimas são geralmente adolescentes e jovens. Chave. Quando diz tal fenômeno é chamado gramaticalmente de hiperônimo. Hiperônimo, cara, é uma construção que engloba qualquer elemento anterior. Nesse caso, vê só, aqui fala do consumo de drogas. Se eu falasse, o aumento contínuo da violência contra a mulher no Brasil é evidente. Tal fenômeno não caberia, porque fenômeno é amplo. Tá claro isso aqui? Eu quero falar sobre crianças nas ruas. É evidente que o aumento contínuo de crianças nas ruas no Brasil tem se tornado cada vez mais corrente. Tal fenômeno, tá claro para você? Beleza. Então, primeira coisa, use tal fenômeno que vai dar certo. Deve ser combatido com urgência não só pelo Estado, mas também por toda a sociedade. Aqui é bacana,
porque leva maturidade para a tua redação. Dizer que a culpa é só do Estado, não. Estado e sociedade têm que agir em conjunto, tá? Uma vez que é uma conjunção causal, você vai introduzir uma causa que, eu coloquei assim, suas maiores vítimas são geralmente adolescentes e jovens. Eu poderia colocar de outra maneira, eu poderia dizer, imagina que fosse violência contra a mulher, tá? Tal fenômeno deve ser combatido com urgência não só pelo Estado, mas também por toda a sociedade, uma vez que elas não podem continuar a sofrer os mais variados tipos de agressão sem nenhum tipo de proteção. Ficou ação e proteção, mas você entendeu o que eu quero dizer. Se fosse criança nas ruas, tal fenômeno deve ser combatido com urgência não só pelo Estado, mas também por toda a sociedade, uma vez que essas crianças são absolutamente vulneráveis e carecem de proteção. Eu preciso inserir uma causa. Não esquece disso. Eu preciso inserir uma causa se fosse doação de órgãos, uma vez que milhares de pessoas estão na fila à espera de um transplante e muitas vezes vão a óbito sem nenhum auxílio, ok? Sendo assim, torna-se bastante relevante uma análise criteriosa dos aspectos que corroboram essa problemática. Observe que são aspectos que fortalecem essa problemática. Aqui vem dois. Por que dois? Que são justamente os argumentos que vão no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E aqui a gente roteiriza a redação. Ó. Sendo assim, torna-se bastante relevante uma análise criteriosa dos aspectos que corroboram essa problemática. Nesse caso aqui, o fácil acesso a entorpecentes, causa 1, e a ineficiente punição daqueles que lucram com tão danoso comércio, causa 2. E aqui eu roteirizei, cara, a minha redação. Se fosse, por exemplo, juventude não em drogas, juventude e violência, eu poderia dizer, sendo assim, torna-se bastante relevante uma análise criteriosa dos aspectos que corroboram essa problemática. Quais são? No caso de jovens e violência, eu poderia dizer a tão presente desestrutura familiar e o fácil acesso a armas, por exemplo, ou até mesmo as drogas, né? Porque as drogas têm muito uma relação clara com a violência. Cara, não tem como errar, não tem como errar. Minha sugestão, pega os últimos temas do Enem, ou temas nos quais você esteja apostando, joga esse modelo aqui, esse aqui, é impossível dar errado. E uma vez que você internalize esse modelo, não decorando, mas um modelo, você faz isso aqui em 3 minutinhos. Primeiro, apresenta o tema no primeiro período. No segundo, você afirma que esse problema tem que ser combatido pelo Estado e pela sociedade, uma vez que você introduz uma causa genérica normalmente. Sendo assim, torna-se bastante relevante uma análise criteriosa, que é a tese, e essa tese vai apontar 2 causas. Aí no final, você terminando com as causas, claro, você já aprendeu aqui, você tem que seguir a roteirização dessas causas, beleza? A gente se vê na próxima aula, não deixa de deixar horrível. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, para mim é super importante nesse início do canal, a gente continuar a abençoar as pessoas. Mais pessoas vão ser alcançadas se você der o seu like, deixar um comentário bacana, compartilha com os teus amigos, eu sei que você sabe que existem outras pessoas que precisam de um modelo como esse para poder ordenar as ideias e avançar nos seus estudos. Para mim é uma honra ter você aqui, a gente se vê na próxima aula.